Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos neste momento. Vamos interligar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, que possamos estar todos encarnados e desencarnados, recebendo essa luz de amor, de paz, de misericórdia e de bondade divina. Vocês continuam me ouvindo? Então, tá bom. Neste momento, vamos fazer essa lista de nossos irmãos, que a espiritualidade está tomando conta, cuidando de cada um conforme as suas necessidades. Alissa Farias Paludo Foster, Glaudson Leite, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Emanuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, José Antônio Dantas Martins, Rosa Tomás do Nascimento, Vinícius Barbosa Carneiro Paes, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Assis da Silva, Fabiano Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Araújo, Maria Leopoldina, Manuel Galdino dos Santos, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Gustavo Aurélio de Oliveira, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporite, Martim José dos Santos Silva, Glauce de Souza Melo, Alexandra Augusto Peixoto, Daniela Guiz, Laílson Pereira de Araújo, Otacílio Flor Santana Júnior, Rafael Leonardo Bezerra de Albuquerque, Maria Suzete Guerra de Sá, Daniel Bezerra dos Santos. O desencarnado, agora os desencarnados, eu não sei se esses dois últimos, mas Jesus, Deus e a espiritualidade sabe qual deles é. Que assim seja. Nesse momento, eu vou fazer a leitura do nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje, que foi do nosso livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual é o Emmanuel. O capítulo é o 8, intitulado Ansiedades. Essa leitura está em primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o Emmanuel nos diz, as ansiedades armam muitos crimes e jamais edifica algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe pode oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as passagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrente de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo
da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estrelas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as tarefas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura. Seja muito bem-vindo, senhor Arlindo. Boa noite, Dora. Obrigado por mais esta oportunidade. Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e a sua legião de companheiros, que ele nos assista. Senhor, curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aqueles que já têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que quiserem aprender e assistindo a todos quanto apelam para para o teu infinito e grande amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daquele que já te conhece, o dispenseiro oficial, fiel e prudente. Faze, ó divino amigo, através de tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos aflitos e dos enfermos, movimenta a tua legião de companheiros para assistirem a todos os doentes, curando-lhes as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as bênçãos de cura sobre a humanidade inteira, a fim de que todos se tornem amigos do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos orienta, ilumina e protege, Senhor, para que tenhamos hoje um evangelho com muita paz, harmonia, perseverança e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Muito obrigada, senhor Arlindo. Boa noite aos que chegaram por último, e não esqueça de colocar o seu copinho de água para ser fluidificado. Neste momento, com nossos pensamentos elevados ao mais alto, que é a Deus, nosso Pai, e a Jesus, eu peço ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a espiritualidade amiga junto a Jesus, que os acompanham, para passar a palavra ao nosso querido amigo Juarez para a leitura e explanação do nosso evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. É uma imensa alegria. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. E este capítulo, ele traz para nós, um despertar da consciência bem amplo. E ele segue da seguinte forma: deixai vir a minhas criancinhas,
Pecado por pensamentos, adultério. Verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos, deixai vir as minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Nós vamos trabalhar o item de 5 e 7. Pecado por pensamento, adultério. Nós falamos em pensamentos e falamos em adultério. A nossa mente ela é um propulsor de energia ao qual a fertilidade dos pensamentos que atua nela tem uma dimensão muito grande. Todos os dias nós vemos nas mídias, tá? E nas televisões como um todo, notícias boas e notícias ruins. O que é que difere uma da outra? Segundo a Anete Guimarães, em um dos estudos que ela relata, cada minuto em que nós estamos à frente de uma televisão, ouvindo matérias de tragédias, de morte, de crime, né, de adultérios, de todo tipo e qualquer informação que relate projetos, ou seja, ações deletérias, desequilibradas, o nosso corpo, ele cai com os seus macrófagos, que são as células de defesa, os soldadinhos do corpo, ele cai em 1 hora, essas defesas orgânicas. E ali nós sofremos a ação das doenças. Por quê? Porque o nosso corpo se encontra, tá, de uma forma desarmonizada. E o que acontece nesse processo? O pensamento, ele gira de acordo com o que nós estamos sintonizados. Quando nós temos ações boas, pensamentos bons, nós emanamos essa vibração e em torno de nós gira o fluxo de energia, de paz, de harmonia, ao qual nós cultivamos e dimensionamos. Quando nós temos um momento em que nós temos uma raiva, um aborrecimento, o que acontece conosco? A gente passa mal. Tem pessoas que só faltam infartar quando quando entram em contrariedade, ou seja, quando as coisas não são como elas gostariam que fosse, ou seja, quando o orgulho é ferido, é o meu, é o minha, sou eu que mando, é aquela coisa todinha, e ali muitas vezes, quando ele sofre o adultério em função da ação do outro, o que acontece? O meu orgulho ferido, a minha mágoa, o meu ressentimento, faz com que muitas vezes eu tenha um AVC, um infarto. Por quê? Porque eu gostaria que as coisas fossem como eu determinasse, como eu gostaria que se executasse. Mas no Evangelho de João, Jesus traz para nós essa reflexão dizendo: no mundo tereis aflições, tendo de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E esse adultério, quando a gente fala em adultério, nós pensamos única e exclusivamente nos relacionamentos entre pessoas, ou seja, companheiro e companheiras que vivem o seu entrelaçamento matrimonial. Só que o adultério, ela é uma palavra muito ampla no significado. Quando você faz e comete qualquer ação que agrida, tá, ao outro, ou seja, na sua parte moral, você está cometendo adultério. Muitas pessoas dizem: eu sou muito honesta, mas o seu imposto de renda está lá, totalmente deturpado, totalmente fraudado. Eu vou construir uma casa, mas eu vou dar, não peço o recibo do pedreiro, não peço o recibo do dentista, porque e as coisas vão ficar assim, desse jeito. Então, são pequenos gestos, pequenas ações que vão somatizando e sem perceber, muitas vezes, nós dizemos: o meu filho faz um monte de coisa errada, eu não sei o que é que eu fiz na vida. O que é que acontece? Muitas vezes alguém bate a porta, eu estou devendo aquele alguém, eu tenho que fazer algo e não quero fazer. O que é que eu digo? Rapaz, diga que eu não estou em casa. O telefone toca, eu digo: olha, diga que eu não estou. Então, nós começamos, de uma certa forma, a cometer esses pequenos adultérios que eles vão se somatizando e mais tarde. O fulano é um 71, fez isso, faz aquilo, meu irmão, meu primo, não sei quem. Mas nós temos que ver que durante esse momento em que essas crianças estavam sob a nossa responsabilidade, muitas vezes nós não demos o bom exemplo, ou seja, o exemplo ele arrasta. Kardec era um professor, um propagador da moral, mas ele tinha na sua colocação de que o método que Pestalozzi trazia para ele, na condição de professor, e ele repassava isso daí,
era exatamente as condições da moralidade da criatura, fazendo com que houvesse a transformação. E o método de Pestalozzi era pelo exemplo, é pela atitude, pela transformação da criatura. Não adianta a gente estar com hipocrisia, falando uma coisa e vivendo outra dentro da nossa casa, tendo ações que, na verdade, não fazem, não condizem com a nossa realidade. Mas espera aí, o que eu vou ser feliz como? Se dentro de casa eu não suporto a minha esposa, eu não suporto o meu filho, eu não suporto a minha companheira, o meu companheiro, e eu não sei como me relacionar. Os relacionamentos dentro da família, e a família é a célula máter da sociedade, não só material, mas espiritual, para a evolução dos espíritos. Nesse contexto, muitas e inúmeras vezes, as criaturas que nós estamos ali convivendo são espíritos que nós, no passado, nos comprometemos com eles e nos endividamos. E vem conosco para que haja o resgate desses relacionamentos. E muitas vezes nós não compreendemos a razão. Mas, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós abrimos um grande leque, tá, de condições para que a gente possa... eu vou ficar sendo masoquista, sofrendo? Não. Não é ser masoquista, é você compreender a razão pela qual você precisa viver aquela experiência e saber tirar dela o ensinamento para a sua evolução e para a evolução daquela criatura que compartilha com você. Porque se meu irmão ou a minha irmã faz isso ou aquilo outro, se meu pai faz aquilo outro e ele tem aquela ação, e eu vim nessa família com uma minha moral ilibada, com um processo onde eu tenho uma condição de ajustar essas criaturas e evitar que elas cometam esses pensamentos e com eles o adultério das coisas para que elas não fluam e não andem para um grande desequilíbrio, então eu tenho uma condição de dar o exemplo e ter a atitude de mudança e transformação. Mas é necessário que nós, enquanto espíritas, saibamos conduzir nessa ação, porque não é fácil. Mas, segundo Kardec, quando nós estamos no caminho da mudança, nos esforçando, buscando realmente a transformação, ela vai acontecer gradativa, ela não vai ser repentina, porque muitas vezes nós saímos de casa para ir ao centro, no meio do caminho, fulano convida a gente para isso, para aquilo outro, mas se eu não tiver determinado, digamos, vai ter um jogo de futebol e eu quero ir para o jogo de futebol. E aí o que acontece? Falando, rapaz, vamos embora, deixa o centro se para depois, aí você vai embora. E aí? O que aconteceu? Cadê o seu compromisso? Fulano diz, olha, eu vou trabalhar no Bezerra ali, segunda, terça e quinta, aí surge uma viagem, aí ele esquece do Bezerra, esquece da viagem, dos compromissos. Vai embora, se manda no meio do mundo. Ou seja, nós adulteramos sem saber e muitas vezes não parando para refletir que estamos cometendo esses atos. Por quê? Nós assumimos um compromisso, tá? Não foi com Bezerra de Menezes, não foi falando conosco. Não há essa condição. Eu estou servindo a Jesus. Eu não estou servindo na Kardec ainda, meu amigo. Como é que eu vou dizer que estou servindo a Jesus? Eu estou tentando servir, tá, o que Kardec fala para mim, para que eu possa viver essas experiências e transformar. Então, ela chega assim, eu sou cristão e sigo Jesus Cristo. Então, faz o que Mahatma Gandhi disse, ele estava na conferência lá, e chega um cidadão querendo implementar o cristianismo na Índia. Ele disse, meu amigo, como é que eu faço, Gandhi, para que eu possa implementar o cristianismo na Índia? Meu amigo, viva como Jesus vivia. Como é que Jesus vivia? Não, eu não posso, porque hoje tem isso, tem aquilo outro. Então, se você não viver dessa forma, você não vai conseguir, tá certo? De forma nenhuma fazer com que o cristianismo cresça na Índia. Mas a filosofia de Gandhi, ele vivendo daquela forma que ele viveu, ele fez, transformou e libertou uma nação inteira. Ou seja, ele não cometeu nenhum adultério. Ele viveu na sua simplicidade, na sua humildade, na condição que ele tinha, tecendo algodão e vivendo a roupa, vestindo a roupa que ele tinha lá, comendo a alimentação que ele tinha. Ele não foi comprar nada da Inglaterra, pedir luxo nem nada, tá? Ele apenas e tão simplesmente viveu com humildade, resignação, resiliência e, acima de tudo, consciente de que ele estava seguindo um padrão dado por Jesus na sua condição, porque ele mesmo chega e diz que se
todas as escrituras sagradas, se tudo se perdesse, a cabala e tudo mais, e ficasse somente o Sermão do Monte, não teria se perdido nada para a humanidade, ou seja, ele não era católico, não era cristão, ele era hindu. Vamos ler o texto. Pecado por pensamento, adultério. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado para uma mulher com mau desejo, por ela já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. O que a gente vê mais hoje em dia é o quê? Tanto o homem quanto as mulheres. Você olha e mal da coisa. Mas como é que é isso daí? Eu estou olhando, aí você vê uma mulher com aquelas vestes se mostrando toda, e ali você tem o desejo. Naquele momento do desejo, meu amigo, você já se desmantelou. Isso tanto homem quanto a mulher. O negócio já desandou. Ah, eu sou perfeito, eu sou bom. Naquele momento em que você mal teve a maledicência, naquele momento ali, o negócio já foi por água abaixo, não tem para onde correr. Aí cigano fulano diz, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Nós não somos perfeitos, nós somos perfeitíveis, nós sofremos a todo momento o assédio dos espíritos que estão em torno de nós. Então, para que nós estejamos vigilantes, é fazer o quê? Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através dos pensamentos elevados. Segundo Shakespeare, a beleza está nos olhos de quem a contempla. Contemplar a beleza e o belo não é adultério, mas ter dentro de você a energia do desejo, do assédio, da vontade de possuir e querer ter o outro, aí sim você vai estar cometendo o adultério pelo pensamento, porque há uma maledicência dentro da ação do seu pensamento em virtude daquilo que você está a observar. Mas quando você olha a natureza, tá? De forma a contemplar a beleza que ali se encontra, sem haver a maldade no coração, você não está cometendo adultério, você está contemplando o belo, você está contemplando aquilo que Deus fez de puro e que se coloca. A pureza de uma criança. Quando você olha e vê aquela coisa mais linda do mundo, o que você faz? Você sente uma coisa gostosa, você sente um bem-estar, um prazer. Então você contempla a beleza da criatura. Quando você olha algo que lhe traz esse bem-estar, você sente uma paz interior. Mas, se eu deturpo o meu pensamento, ele vai para o desequilíbrio. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus, frequentemente, a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, qualquer como, por exemplo, nesta passagem, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Ou seja, nós estamos aqui falando do Evangelho e essas parábolas que traz para nós uma dissertação de forma a compreender e entender. Se nós fazemos as coisas para que haja uma vergonha nas ações de tudo aquilo que nós dizemos ser, entre aspas, evangélicos, espíritas, protestantes, católicos, e aí as nossas ações são de uma forma hipócrita, eu falo, mas eu estou falando para seu Arlindo, para do céu, para a Doralice, mas para a minha criatura, nada disso se faz, porque eu sou perfeito. Sou eu que estou falando, então eu, tá, como criatura que aqui se encontra, não vou cometer isso. Jamais nós podemos dizer, porque nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos se a gente vai estar no alecrim ali dirigindo, o cara dá uma trancada e a gente chama um monte de palavrão, tá?
Por quê? Porque o meu carro não vai ser arranhado, porque isso, por aquilo outro. E nós, como ser humano, como espírito encarnado, com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nossa vaidade, nós não vamos querer o nosso carrinho amassado, não vamos querer sofrer um acidente, e a gente vai sim soltar o verbo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou me envergonhando das ações em função do momento que aconteceu aquele ato e eu não soube como me conduzir moralmente. Aconteceu ali o acidente, o incidente, o que quer que seja, então vamos parar para refletir, ver o que aconteceu, ao invés de esquentar a cabeça, se aborrecer e começar a chamar palavras de baixo escalão e não saber como se conduzir. É racionalizar no momento a atitude a ser tomada e de forma sensata e equilibrada, conduzir as coisas de forma a nos fazer resolver e ter uma solução clara e precisa. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pensamento, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza, ou seja, ninguém está vendo. Eu estou aqui entre quatro paredes, tá certo? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. O que a gente vê muito na internet? Vê coisas boas e vê coisas desequilibradas, porque as criaturas que estão ali, né, e a gente vê aí muita gente, muitos homens, muitas mulheres, né, se viciando de crianças, de jovens, para que tenham e vejam coisas desequilibradas. Entre aspas, para ele, ninguém está vendo, mas em torno deles estão guias e mentores espirituais, espíritos obsessores, anjos da guarda. E o que vai acontecer com essas criaturas? Elas vão ter que retornar ao plano espiritual, vão se envergonhar das suas atitudes, porque os hormônios do corpo físico falou mais alto do que o espírito que veio com compromisso de mudança. E aí você terá a vergonha de se olhar em sua face e dizer: olha, eu fui para fazer uma coisa e volto totalmente envergonhado. E aí eu sou carregado para as zonas umbralinas de grande intensidade, onde todos os processos se encontram e nós sofremos. Por quê? Porque nós cometemos as ações que foram e são vergonhosas, não só para a sociedade, mas para o espírito que, ao chegar no plano espiritual, se vê desnudo de tudo que ele tem de estar na ação de sua vida, como um relâmpago. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, e para vocês terem uma ideia, os relatos desses espíritos, ao desencarnarem na sua vida e chegando lá, eles se encontram numa condição onde há, tá, tudo que eles fizeram se passa no momento do desenlace do corpo. E aí, muitas vezes, as coisas não são como nós gostaríamos que fosse, não caminham como são realmente. Por quê? Porque não houve o comprometimento enquanto encarnado de viver realmente aquela vida ao qual deveria ser vivida. Vamos para o item 7. Esse princípio conduz naturalmente a esta pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, seguidas de efeito? Aí a resposta. Aqui há uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concedeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia e é o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, se sentirá mais forte
e alegre com a sua vitória. Ou seja, muitas e inúmeras vezes surgem as situações para nos testar, para nos pôr à prova, mas se nós cedemos aos impulsos e aos desejos carnais, o que que será, o que que acontecerá conosco? Muitas e inúmeras vezes essas ações surgem para que nós venhamos a confrontar a nossa mente com a ação do pensamento em função daquilo que estamos a vivenciar, sendo aqueles espíritos que estão em torno de nós sedentos de buscar fazer com que nós venhamos a cair. Por quê? Vejamos que todos nós estamos num processo de evolução. E essa evolução, ela acontece, nós queremos que ela aconteça ou não, ela vai gradativamente, porque no Evangelho Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Nós vamos para essa cidade, passar um período lá, se envergonhar, trabalhar o juízo, dizer, olha, eu vou ter que voltar e reescrever tudo de novo, eu vou ter que viver com fulana que me aborreceu, com Beltrano que eu fiz isso, com Maria que eu fiz aquilo, e aí a gente volta naquela família, com aquelas mesmas criaturas, para ter que reescrever tudo de volta, vivendo as mesmas ações, porque existem as leis que regem o universo, as leis de causa e efeito, de ação e reação. Toda ação inteligente gera um efeito inteligente. E esse magnetismo, ele vai acontecer, nós querendo ou nós não querendo, irá, porque é a ação do progresso se fazendo na nossa evolução. E nós vamos estar no plano espiritual, querendo intrinsecamente retornar para dizer, eu vou voltar dessa vez, eu vou fazer direito, meus pensamentos vão ser ilibados, a minha conduta moral vai ser isso, vai ser aquilo outro. Aí quando chega aqui, meu amigo, aí a gente se encontra com aquele povo que a gente estava já vivendo outras tantas tentações, e aí começa tudo de novo, e aí a gente volta de novo para o plano espiritual até que nós venhamos a conseguir, né, ter o êxito de poder realmente se reerguer as nossas estruturas, dando um cheiro e um abraço naquela irmã que a gente dizia odiar, naquele irmão que fazia as coisas erradas, e a gente beija, abraça, cheira, diz, olha, meu irmão, eu te amo do jeito que você é, minha irmã, você é a coisa mais maravilhosa. E aí a gente perdoa, a gente ama, e nós conseguimos realmente fazer com que haja uma transformação. E o pecado por pensamento, né, ele não vai existir mais, porque nós iremos estar numa condição de compreender e saber distinguir um campo magnético de atuação, onde nós vamos contemplar a beleza sem ter a maldade no coração, sem ter aquele fel que amarga desejando a coisa e que muitas vezes, inúmeras vezes, não nos pertence, jamais nos pertencerá. Mas o que nós vimos e lemos na literatura espírita, de criaturas que fazem e desfazem mundos e fundos para conquistar alguém, porque a vontade de ter a criatura é maior do que se possa imaginar. E ali comete-se inúmeras razões, ao qual o desequilíbrio, a desarmonia, tudo caminha para um processo de degradação e muitas vezes de várias reencarnações até que haja o resgate e a conclusão do amparo pelos benfeitores espirituais. Vamos continuar a nossa leitura. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não a realiza, não é por efeito de sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade a ela, pois é tão culpada como se o cometesse. Ou seja, muitas vezes a criatura quer fazer uma coisa, surge a oportunidade, ela não consegue cometer o que ela gostaria de fazer, mas espiritualmente a consequência do ato se formou porque estava em seu pensamento, na ação que ele teria de vontade de realizar aquele ato. E aí ele não se consumou, mas em sua mente ele foi executado. Então ele é tão culpado quanto se o tivesse cometido.
tá? Porque a indução do pensamento como energia de dínamo gerador gerou um fluido, tá, de ação magnética conduzindo ao mal e fez com que aquela psicosfera absorvesse ele e envolvesse a criatura ao qual ele gostaria que o mal se consumasse. Então, vejamos a dimensão da força do pensamento. Muitas pessoas relatam que as coisas não estão como elas gostariam, não sei, eu não estou vivendo, não está nada bacana, não está tudo bem, mas inúmeras vezes somos nós que alimentamos os pensamentos com energias deletérias, desequilibradas. Quando você vai empreender qualquer ação, qualquer projeção, e você já começa pensando que não vai dar certo, nada irá dar certo. Mas vejamos bem, pecado por pensamento, né? Então, se eu começar algo e vier aquela energia dizendo que eu vou fazer por aqui, que vai ser, e eu vejo que a condução daquele magnetismo vai me levar ao desequilíbrio, vai me levar ao barzinho, à farra, à festa, à droga, ao impulso, que não vai ser nada bom, o que é que eu devo fazer? Para, reflete, faz uma prece, pede força aos seus mentores e guias e protetores espirituais, clareia a mente antes de tomar uma atitude que vai te levar a um campo de desequilíbrio e mais tarde você venha se lamentar pela ação cometida em razão do que você cometeu. Então, adulterar, tá? Quando a gente vai ver o que é feito nesse país, fulano diz assim, vou ligar para Beltrano para tirar uma multa de trânsito, para tirar isso, aquilo, para fazer... Tudo isso está sendo adultério. Tá? E tudo isso faz com que as coisas desandem. Então, eu tenho que ser um anjo, tenho que ser perfeito? Não, nenhum de nós somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Quando nós mentalmente vimos que vem um pensamento que vai gerar uma ação deletéria, desequilibrada, muda essa mente, muda esse pensamento. Não guarda a mágoa do outro, não guarda o ressentimento, tá? Perdoa. Se o outro não te perdoar, é problema dele, mas você, no fundo do coração, perdoa. Diz, Deus, eu te perdoo de todo o meu coração. Eu não quero sentir essa energia. Faz orações, faz reza, pede força, muda as vibrações, mas não deixa que esse ato de adultério vá fazer com que você se comprometa e tenha que voltar novamente com aquela criatura que está dentro da sua mente como um fel, como uma energia corrompendo e correndo como um ácido. Se ali você o faz e se deixa caminhar, meu amigo, o negócio vai desandar. Não tem para onde correr. Vamos ao final do texto. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquele a quem vem esse pensamento, mais o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquele, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Em um, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Que Deus, que é justo, considere todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ou seja, ouçamos esse último parágrafo, que ele traz exatamente o que eu estava a comentar. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Ou seja, se você não pensa no mal, o progresso se realizou em você. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir, ou seja, o pensamento vem, uma palavra, vamos fazer isso, aquilo outro, você dá uma empurrada no pensamento, faz uma prece e segue o seu caminho, ele está em vias de se cumprir. Mas, né, mas naquele que se compraz o mal, está ainda com toda a sua força em um trabalho que está feito na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e do pensamento. Ou seja, naquele que deixa a coisa andar, ele vai consumar e vai fazer a coisa. Mas o que que acontece? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É ter paciência. Muitas vezes a gente diz assim, fulano é a ovelha negra da família, é um 71, é aquilo outro. Meu amigo, ele veio naquela família porque existia a condição de mudar, de transformar. Mas segundo o nosso irmão Emmanuel,
Quando nós temos um filho, uma filha que nós estamos trabalhando e ele não consegue a mudança, o mundo, o universo, com suas leis, fará essa mudança. Se não fizer nessa encarnação, mas o que é que Jesus disse? Meu reino não é deste mundo, fará em outra vida. Meus amigos, eu espero que tenha passado para vocês da dimensão do pensamento e do adultério, não na concepção da traição entre homens e mulheres, mas na condição de todo e qualquer ação que leve ao desequilíbrio e à desarmonia da criatura em elevação espiritual. Eu convido vocês a elevar o pensamento comigo, dizendo assim: prece ao anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a ele, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos outros dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Mestre amado, que essa prece chegue até vós e resplandeça de luz sobre toda a humanidade, Pai, e tua vontade prevaleça sobre a nossa hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. É com você, Doralice. E depois desta linda prece, peço à espiritualidade, junto ao nosso irmão Camaragibe, fazer uma varredura em todos os lares. Ao encontrar irmãos precisando de ajuda, que sejam encaminhados a um lugar ou local em conformidade com suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas, transmutadas e convertidas em paz, em luz e amor. E com muita gratidão, eu peço ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a espiritualidade que os acompanha, juntos a Jesus, a permissão de encerrarmos o nosso Evangelho dos nossos lares esta noite. E até amanhã com o nosso Evangelho. Paz, amor e luz a todos. Boa Boa noite. noite, um Boa grande noite, abraço. até Boa noite, até amanhã. Um amanhã. abraço Paz fraterno. e luz, boa Nós noite. agradecemos. Boa noite, Dia. Valéria. Tchau. Boa noite, Boa Arlindo. noite, até Tchau, amanhã. meu Boa noite, irmão. Agradinho. Boa noite, Dora. Boa noite, Sueli. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã, todo Um Patrícia, mundo. abraço grande e um Simone, cheiro no zóio de cada todo um. mundo. Paz e luz. A todos nós. Tchau, Tchau. feliz, boa noite. Tá dormindo? Quer botar o filme, não? Não, não, isso aí acabou o jornal. Eu estava vendo o evangelho aqui, acabou. Aí, ó, isso aí é um jornal. É um jornal, não, é uma novela que entrou aí agora. Né? Tá dormindo?
Chegue chegando para o nome da feira. Quando vem as demais planos da Nova York, o jiu-jitsu brasileiro nasceu quando os japoneses trouxeram do novo Brasil. País e muito país como todo mundo. Nossa, interessante. Pô.
Esse aqui. Gente,
Então, um novo médico. Então, ela arriscou tudo que possuía para tentar salvar a cidade. Não vou deixar que acabem assim, sem confiança. Bem, então, chamou de delegado. Estava até enquanto é tudo legalmente. Nós chamamos de delegado dos Estados Unidos. Levaria pelo menos 2 dias para o delegado da cidade. Fale com ele, então. Pensei que o prefeito esteja certo. Não terá nada a ver para um novo médico ter autoridade para fazer prisão. Enviarei um telegrama agora. Talvez tenhamos um delegado aqui amanhã. O dia deve ser o próximo. Eu vou ver o que o doutor está demandando. Você retira o meu. Eu, pelo amor de Deus, depois a gente tivesse o meu durante a guerra. Eu quero ouvir. Não, agora. Traga por aqui. Eu fiz aquilo porque. Mas isso é estúpido. Porque é entende, não importa, o que está atrás. Do outro lado da fronteira, descansando. Falar e assisto que é melhor poder. Vou chamar um delegado dos Estados Unidos. Delegado? O que você quer? Não vou te chamar lá e faça o que eu disse. Você está demorando muito. O poeta diz: pobre daquele que não tem paciência. Esse daí veio com ele para fazer. Foi ele que está Não estou procurando ter. Já é o suficiente. Sua visão vai ficar assim passada pelos próximos dias. Bem, vai. Meu conselho é que descanse bastante. Descanse bastante. Essa é a sua receita favorita. Mas se eu estivesse em lua de mel, eu ia tentar descansar bastante também. Quando teria feito um estrago permanente, só sua ter uma pele tão dura. Eu teria que ficar em algum lugar sentado esperando que você tenha contigo alguma coisa. Todos têm que andar na